Muito bem, segue o jogo a partir de agora para analisar a derrota do Grêmio para o Universidade Católica na Libertadores da América 1-0. Segue o jogo, direto do estúdio central da Embaixada Bairrista para Baldo S.A., a melhor erva mate do Brasil. E Rio Grande Seguros e Previdência. Para analisar, bater um papo aqui com o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, e com o repórter Rafael Serra, o repórter setorista do Grêmio. Também com a participação do nosso Júnior para a Universidade Católica. Olha, Benfica, inacreditavelmente o Grêmio conseguiu fazer uma partida pior do que aquela que fez contra o Libertad na Arena. O time foi muito mal, o time jogou muito mal, errando passe, exagerando troca de passe e ainda passes errados. No nosso programa de domingo, aqui na Embaixada Bairrista, eu disse que me preocupava muito que o Grêmio perdesse esse jogo com a Universidade Católica. E o Baldasso disse para mim que eu estava me vacinando. Não, eu não estava me vacinando. Eu procuro ser realista em futebol na medida que eu venho observando que o Grêmio não vem fazendo boas apresentações. O Grêmio não vem fazendo partidas bem jogadas. Vamos trocar o microfone aqui. Então, repito, o Grêmio não vem jogando bem, o Grêmio não vem fazendo boas partidas. Eu estava muito preocupado com esse jogo da Universidade Católica. Não vou dizer que o Grêmio está fora da Libertadores, porque ainda está 3 partidas pela frente e uma competição como essa é surpreendente. Mas o que eu fico pensando, raciocinando, é que alguns filósofos do futebol, espalhados por essa província, elogiam demais o toque-toque exagerado, o refinamento, quase a firula. Quer dizer, o Grêmio hoje é um time que, se marcado for, não tem outra alternativa a não ser a troca de passes e o toque-toque exagerado. Não tem mais força, não tem mais jogada de profundidade, está sem verticalidade, é só toque, toque, e o adversário que aprendeu a marcar o Grêmio, todo mundo praticamente está aprendendo a marcar o time do Grêmio, o Grêmio não teve uma atitude alternativa para buscar uma vitória. Carlos, tu está pintando um quadro ruim do Grêmio, hein? Eu estou pintando um quadro ruim porque as atuações do Grêmio, as últimas, Benfica, têm sido muito ruins, tanto no Campeonato Gaúcho quanto na Libertadores. Veja bem, em 9 pontos disputados na Libertadores, o Grêmio tem 1 ponto só. Só 1 ponto. No empate fora de casa contra o Rosário Central. O Grêmio perdeu para o Libertad dentro da arena e não teve força para apertar, pressionar, jogar todo mundo para dentro da área, dar bico, dar porrada, chegar junto. Está faltando isso. É muito bonito esse futebol de filósofos, de toque-toque, de jogadores de classe refinada, quase firula, mas falta força. Futebol tem que ter esse misto de refinamento e força. É absolutamente necessário em futebol. O centroavante tem que ter imposição física. O centroavante tem que ter imposição física. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Correndo todos os riscos que tem o Jael de centroavante hoje, tu levanta a bola na área, ele ia fazer um salseiro na área do adversário. O Grêmio não tem centroavante agora. O Diego Tardelli não é centroavante. Sim. O André não tem imposição física. E está faltando ao time do Grêmio isso. Só o toque, só jogar para o lado, só tentar ir no toque-toque, não está obtendo os resultados necessários. Eu quero ampliar esse papo contigo, porque tu está fazendo uma crítica forte à questão do tipo de jogo, da maneira como o Grêmio joga com muitos toques. O Grêmio está jogando assim há 3 anos e já ganhou alguns títulos, Cacalo. Onde é que está a diferença para, mantendo esse modo de jogar que ele joga desde 2015, mais do que 3 anos, inclusive, agora começa a dar uma resposta negativa? Onde é que está a diferença? No que caiu, então? Bom, eu penso que a diferença... O toque ficou lento? Primeiro, o toque ficou lento. Isso aí é óbvio, está todo mundo vendo. Mas eu penso que a diferença, ela vem na medida em que os adversários aprenderam a marcar o time do Grêmio. Todos os adversários estão vendo o Grêmio jogar. Aprenderam a fazer a marcação, a não abrir espaço, não dar espaço para o time do Grêmio trocar passe. Então o Grêmio troca passe no meio do campo, não há profundidade, não há penetração. Hoje não conseguiu entrar na área praticamente. Não, hoje foi uma partida horrível.
Uma partida horrorosa, eu repito, pior que a do Libertad. No Libertad, no final, ainda tentaram alguma coisa, fizeram uma pressãozinha. Hoje nem isso aconteceu. Eu não sei o que está acontecendo, sinceramente, eu não tenho condições de dizer o que está acontecendo, mas que está acontecendo alguma coisa está, e eu acho que a lentidão, a falta de empuxe do time, aquela chegada com mais força, com mais raça, não está acontecendo como sempre aconteceu na história do Grêmio. Inclusive na época do toque. Inclusive na época nesta era do toque. Benfica, no tempo do toque, o Luan foi escolhido o rei da América. Sim, em 2017, né? Foi escolhido o rei da América. 2016, com esse tipo de jogo, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil passeando. Mas o Grêmio jogava para frente, o Grêmio pegou os adversários de surpresa. Eles não sabiam como marcar o time do Grêmio. Sim. Os jogadores vinham de trás, ocupavam espaço. E agora, sabe a impressão que eu fiquei hoje? O jogador pega a bola, dá um passe e fica torcendo para o companheiro resolver. Sim. Não há aquela aproximação, não há aquela... A partida de hoje foi muito ruim. Eu não sou crítico do Grêmio, eu torço muito para a equipe do Grêmio, eu quero que melhore, eu quero que consiga somar pontos, mas eu não posso deixar de dizer que a partida de hoje foi horrorosa. Bom, eu quero depois ampliar esse papo contigo, porque isso necessariamente passa pelo técnico também, pelo Renato, que precisa encontrar uma alternativa na medida em que, como tu dizes, os adversários já sabem o modo de jogar do Grêmio e preparam o antídoto para parar isso aí. Em seguida eu volto nesse papo com o Cacalo aqui agora. Rafael Serra, tu é o repórter aqui do Grupo Bairrista, setorista do Grêmio, que vive o ambiente diariamente lá. Como é que tu define tudo isso e, inclusive, isso dito pelo Cacalo aqui? Olha, Benfica, chama a atenção a partida realmente que o Grêmio fez. Acho que foi uma partida, eu até coloquei há pouco, irreconhecível o Grêmio. Dos últimos 2 anos que a gente está acostumado a ver. Acho que o Renato tentou algo diferente, colocando o Tardelli, mesmo que o Tardelli tenha dito, Benfica, em 2 entrevistas coletivas, que não gostaria de jogar como centroavante. Mas aí, ao longo do jogo, a gente viu ele alternando ali com o Luan, algo que o Luan, Benfica, já fez em 2016, quando tinha o Douglas, jogar de falso 9. Sim. E o Tardelli sabe muito bem jogar por dentro. Não funcionou. E aí acho que faltou aproximação. Acho que errou o Renato, por exemplo, em manter o Michel. O Michel é um jogador que não conseguiu jogar e o Michel não saiu do jogo. E aí a gente vai na confiança que o Renato tem em alguns jogadores. Também na escolha do Renato por manter um jogador alto, de estatura média alta na frente da defesa. O Renato já falou sobre isso. Por exemplo, usava o Arthur, porque o Arthur era extra classe, tanto que hoje está no titular do Barcelona. Acho que errou nesse ponto. E aí, Benfica, eu vou confidenciar o que a gente estava falando ali no cinema, né? A gente estava vendo no telão o jogo. Eu recebi uma informação, Benfica, algumas semanas, sobre o objetivo do Grêmio em 2019. E aí, vendo o jogo de hoje, vendo o jogo contra o Libertad e o Rosário Central, eu recebi a informação que é a seguinte: o Grêmio, o objetivo de 2019 do Grêmio é ser tricampeão brasileiro. E a gente vê a maneira do Grêmio jogar hoje contra o Libertad, eu vou ter que começar a acreditar nessa informação, Benfica. Que realmente o Grêmio vai esticar a corda no Campeonato Brasileiro. Eu não quero concordar com isso, não vou concordar com isso, porque o objetivo de um grande clube é ganhar sempre, tudo. Até o gauchão, que não vale nada, que é um campeonato sem sentido, é melhor ganhar do que perder. Eu divirjo do Rafael Serra só numa questão. Eu não responsabilizo individualmente nenhum jogador. Muitos foram mal, não foi só o Michel que não encontrou lugar para jogar, a equipe coletivamente foi mal. Olha, se eu fosse fazer uma exceção individual, eu faria para o Kahneman, que, para variar, foi um lutador, um guerreiro, um bravo, e tentou resolver, de sua maneira, praticamente sozinho, as dificuldades do time do Grêmio. Mas o problema do Grêmio tem sido coletivo. O Renato, como tu disseste, Benfica, ele tem que encontrar uma forma de escapar dessa marcação que está sendo feita com relação ao jogo de toque do Grêmio. Porque não é jogo isolado, né, Cacalo? Vários jogos já tem esse tipo de... Eu disse no início, quando eu disse no nosso programa de domingo que eu desconfiava muito desse jogo com a Universidade Católica, e repito, o Baldasso disse que eu estava me vacinando, eu não estava me vacinando. Eu estava receoso porque eu venho acompanhando os jogos do Grêmio. Não há partida no Campeonato Gaúcho, a não ser contra adversários fraquíssimos, ou nem na Libertadores, que a gente possa dizer, o Grêmio fez uma boa partida. O Grêmio não vem jogando bem, o Grêmio não vem fazendo boas partidas. Os resultados do Gauchão contra adversários fracos são enganosos, mas as atuações do Grêmio não têm sido boas. E hoje, olha, hoje eu vou te dizer, eu fico com a palavra do presidente Romildo Bolzan, que não acreditava que pudesse haver uma partida pior do que aquela com o Libertad
resultado. Pois houve. O jogo de hoje foi horroroso. É preocupante. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da importância do Renato nesse momento, porque neste momento o Renato não está encontrando a solução para o time do Grêmio. Quer dizer, aquilo que está acontecendo negativamente também passa, evidentemente, pelo Renato. Mas, Júnior, Maicá, a tua opinião e também a nossa interatividade, hein, Maicá? Boa noite, Silvio. Boa noite a todo mundo. 1.100 pessoas nos assistem nesse exato momento no Facebook. O pessoal está na bronca mesmo com a atuação do Grêmio. Muita gente falando em soberba do time do Grêmio, em falta de vontade, falta de tesão. Aqui tem muitos comentários também, o pessoal tá nos falando, como o Juliano Moraes perguntando aqui, por que Jean-Pierre e Matheus Henrique não são aproveitados no time do Grêmio? Responde aí, Cacau. Olha, eu não sei porque não são aproveitados, porque o time vem há 1 ou 2 anos jogando com esses jogadores que estão jogando. O Renato tem que saber o momento exato de mexer no time. Evidentemente, pela experiência que eu tenho em futebol, convivendo com vários treinadores, eles têm muito cuidado, muita cautela, muito receio até de lançar jogadores jovens, inexperientes, em partidas importantes e partidas decisivas. Imagino que seja por isso. Até acho eu, nesse momento eu dou um desconto para o Renato, que ele está lançando razoavelmente o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, para que não sejam queimados. Imagina se joga hoje, sai jogando Jean-Pierre e Matheus Henrique e faz essa atuação ruim, todo mundo ia dizer, não, por os 2 meninos que entraram e estragaram o time. Absolutamente. Então, nesse aspecto, o Renato está sendo cauteloso, embora eu também ache que o melhor meio-campista do Grêmio nesse momento chama-se Matheus Henrique. Ele é titular do Grêmio na minha ótica. Mas, nesse ponto, eu dou um certo desconto ao Renato pelo lançamento dos meninos. Acompanhando, Cacau e Serra, esse modo do Grêmio jogar desde 2015. Começou com o Roger e depois o Renato deu sequência e com esse modo de jogar conseguiu títulos importantes. O Grêmio teve algumas formações de volantes, de dupla de volantes, por exemplo. E uma delas que deu muito boa resposta, na minha opinião, naquela época, eu estou entrando aí porque eu acho que há um problema também, além de tudo isso que o Cacau está colocando, há um problema também no movimento dos volantes. Tinha o Wallace e Michael no título da Copa do Brasil de 2016. Os dois jogando muito e fluindo esse movimento de meio campo do Grêmio a partir dos volantes para chegar na frente. E a outra dupla de volantes, que a gente sabe muito bem, nesses últimos tempos, que deu muito certo no Grêmio, o Michael com o Arthur. Também fluía. O Grêmio chegava com facilidade. E o Michael podia, inclusive, usar... Ele está sendo marcado. O meio-campo do Grêmio está sendo marcado. O Grêmio troca passes no seu próprio campo laterais. Passes laterais. Quer dizer, então não é... Ninguém desaprende de jogar futebol. O que o Renato tem que fazer, e tem capacidade para isso, tem inteligência para isso, criou esse jogo vencedor na equipe do Grêmio, é buscar uma alternativa para escapar dessa marcação contra adversários que jogam fechado marcando o Grêmio. Que talvez passe pelo Matheus Henrique. Bom, que é um jogador muito mais dinâmico do que esses dois. A meu juízo, o Matheus Henrique é titular de qualquer time no Brasil. É um dos melhores meio-campistas do Brasil. Mas o Renato deve ter as suas razões internas de relacionamento, de contato com o jogador, de conhecimento do jogador, que a gente aqui de fora desconhece. Sim. Não basta só chegar domingo lá na cadeira, olhar ele jogar e dizer, ele é muito bom. As coisas internas, e falo isso por experiência que tive também. O Grêmio tinha grandes jogadores no meu tempo, mas alguns não rendiam o suficiente porque não tinham aquela personalidade que deviam ter, apresentavam só durante o treinamento. Sim. Bom, Júnior, Maicá e Serra, que vocês acham disso, a questão que passa pelos volantes também do Grêmio? Benfica, eu concordo, acho que o Michel está deixando muito a desejar. O Michael é um jogador mais lento, realmente, é a característica dele e a melhor qualidade dele é o passe. Ele tinha o Arthur, que tu citaste, Benfica. O Arthur é um jogador muito ágil ali no meio campo, até pela qualidade técnica dele, também dava essa sustentação. Acho que o Renato está insistindo pelo Michel, pela questão até mesmo que o Renato já disse outras vezes, tu citaste o Wallace, que é um jogador alto, né? O Michel, talvez pela estatura dele, por ser um jogador de mais marcação, talvez o Renato está insistindo com o Michel. Acho que está sendo um erro. Porque o Matheus Henrique, já foi dito pela direção, é um jogador que é para ser, entre aspas, o substituto do Arthur.
né? Naquela sucessão de E jogadores. tem características semelhantes. Exato, é um jogador que retém a bola, um jogador do passe, que movimenta essa bola de um lado para o outro, tem essa qualidade. E realmente eu não entendo porque o Renato tá insistindo com o Michel. Mas uma coisa que me chama a atenção, Benfica, é que o Grêmio perdeu aquela intensidade e a aproximação do jogador. A gente não viu hoje, por exemplo, o jogador pega a bola no flanco e não tem ninguém para aproximar, para fazer uma triangulação, para tentar... Vou usar aqui um exemplo do Grenal. O Grêmio não teve essa jogada mais do Grenal, que é a triangulação, a tabela, 1-2, para a chegada do jogador infiltrando o Cacalo, para definir. A única que teve fez o gol. Não, do Cortez, a única que teve, não, talvez. No Grenal, a única que teve fez o gol. Sim, mas hoje, por exemplo, a gente não viu nenhuma jogada assim. Não, eu até comentava Nenhuma. com o O Benfica. Grêmio teve uma chance que o André deu pro Cortez, ele entrou na área e chutou em cima do goleiro. Eu comentava com o Benfica, o Kahneman deu uma arrancada, E não roubou a apareceu bola ninguém. e ficou sozinho no meio de 3. É. Não é possível. Coisa que num esquema como esse, de toque, evidentemente que um jogador que faz uma jogada dessa precisa necessariamente ter uns dois do lado dele. Eu vou ser bem sincero, Benfica. Eu quero ser bem sincero. Eu não quero ser um crítico na hora da derrota, porque futebol a gente ganha, a gente perde, isso acontece toda hora. Mas eu acredito no Renato. Eu acredito que isso que nós estamos vendo, debatendo, eu, tu, Serra e o Júnior aqui, nós estamos debatendo e estamos vendo no jogo do Grêmio, o Renato também está vendo. Sim. Era notória a insatisfação do Renato no jogo de hoje. Foi notória a insatisfação do Renato nos jogos anteriores com relação à atuação do time. Então ele tem ciência do que está acontecendo. Agora, tem que ter a inteligência que sempre teve para reformar essa forma de jogar ou para aperfeiçoar essa forma de jogar. E, se possível, ter ciência que esse tipo de problema também está passando por ele. Tanto que ele tem que buscar essa alternativa. Ele faz parte do contexto. Evidentemente. Silvio, tem uma preocupação aqui. O Rodrigo Grilo nos mandou aqui. O Grêmio está há 270 minutos sem fazer gol. E ele quer que vocês comentem essa inoperância do ataque gremista. Júnior, isso vem ao encontro daquilo que eu estou comentando com vocês aqui. O time do Grêmio está sendo marcado. Não consegue chutar em gol. Poxa, vocês são testemunhas. Hoje o Grêmio deu um chute em gol. No último jogo... De um lateral, né? Do Cortez. Numa jogada... No último jogo, mesmo sendo com reservas contra o São Luís, o Grêmio chutou muito pouco em gol também. O Grêmio não vem chutando em gol. Por quê? Porque o Grêmio, repito, o Grêmio vem sendo marcado. Os adversários descobriram como marcar o Grêmio. O Grêmio tem que fugir dessa marcação. Mas aí tem um detalhe, Cacalo. E não é só no toque, desculpe, não é só no toque refinado, no toque-toque, na quase firula, que o Grêmio vai fugir dessa marcação. Precisa de um pouquinho mais de força. Mas aí tem um detalhe, né? O Grêmio mudou o ataque, né? Chegou o Viseu, chegou ontem, como diria um ex-colega nosso, Benfica, chegasse ontem o Viseu, o Tardelli chegasse ontem também. Né? E o André a gente não sabe, né? O André tá aí, o Renato dá chance, ele não acontece. Então, assim, o ataque do Grêmio mudou e não tá acertando. Porque a gente tá falando do ataque. Mas, Rafael... Né? Mas o meio-campo também tá apresentando problema. Mata o ataque. O meio-campo que não consegue armar, não consegue articular, mata o ataque. O meio-campo é marcado e não consegue sair da marcação. Ele assassina um ataque de futebol. O meio-campo tem que criar, tem que jogar. Por isso que eu acho que o jogador diferenciado do Grêmio, que não está jogando bem e que fazia tudo isso, era o Luan. O Luan não está jogando bem. Por causa disso, por estas questões, ou muito por causa dele também, Cacalo? Eu não sei avaliar, Benfica, eu não sei avaliar. Eu acho que está tudo dentro de um contexto no Grêmio. O Luan, me parece que está, assim, exercendo uma atuação com uma lentidão que nunca antes exerceu. Ele não joga mais em direção ao gol, ele driblava, ele chutava, ele é o goleador da arena, o Luan. Ele é o goleador da arena. Mas será que esses jogadores desaprenderam de jogar futebol? Claro que não. Será que o Renato desaprendeu de treinar um time? Claro que não. Ele tem que perceber o que está acontecendo e buscar uma solução. E eu volto a dizer, Renato é inteligente o suficiente para buscar uma solução para que o Grêmio possa se desmarcar novamente e fazer os gols necessários. Esse é o Segue o Jogo, logo depois da derrota do Grêmio para o Universidade Católica 1-0 na Libertadores da América, para Rio Grande, Seguros e Previdência, e para Baldo S.A., Erva Mate Baldo. O Júnior Maicá assistiu todo o jogo também ali com a gente na sala de cinema da Embaixada Bairrista. E como gremista estava num nervosismo. A sala de cinema foi um filme de horror. Pode ser filme de terror hoje à noite. Tava nervoso aí, cara. Eu fico nervoso dia de jogo. E hoje valia muito, né, Silvio? Hoje a classificação do Grêmio com essa derrota ficou
realmente muito complicado. O Grêmio com 1 ponto, pode chegar a 10, vai depender de outros. Não pode mais perder, não pode mais perder ponto, inclusive, não pode mais empatar para ter chance de classificar. Eu fiquei muito preocupado porque eu gostei, até comentei com os guris aqui no programa mais cedo, que eu estava com um pressentimento que o Tardelli ia sair jogando e acabou saindo. Acho que pode ser uma coisa bem ensaiada, que funcione muito bem junto com o Luan. Eu concordo muito com o Cacalo. Eu citei hoje o jogo Atlético de Madrid e Juventus, né? O Atlético de Madrid ganhou de 2-0 na Espanha e a Juventus jogou completamente fechado na Itália. A Juventus fez 3-0, foram 2 gols de cabeça, 1 de pênalti. Contra o Libertad já ficou muito claro isso, assim. O Grêmio às vezes acha que vai ficar nesse toque, que vai abrir, que vai romper linha, e na verdade o Grêmio não consegue fazer isso e falta força, falta... às vezes é assim mesmo, Libertadores é assim, né, Cacalo? É na força bruta. E o Grêmio está marcando muito mal. O Grêmio está marcando muito mal. O meio de campo, 3 peças-chave ali, Michel, Maicon e Luan, estão completamente inoperantes. O Luan não está criando, não está com disposição. O Maicon e o Michel ficam um meio de campo muito pesado. Hoje, diversas vezes, o ataque da Católica teve foi para o mano a mano com Kahneman e Jeromel ali. Tinha um buraco de frente para a linha de defesa do Grêmio, né? A primeira linha de 4. Então, assim, tem jogadores jogando abaixo do esperado. Algumas mexidas o Renato pode fazer. Talvez demorou um pouquinho para mexer no segundo tempo. E agora a classificação vai depender de um milagre. Agora, Maicá, eu quero que o Grêmio se mobilize para ganhar de São Luís. Eu não quero pensar na Libertadores agora. Libertadores semana que vem. Por quê? Porque o próximo jogo é o São Luís. Tá, mas tu está ironizando ou é preocupação mesmo? Eu não estou ironizando. Se repetir uma atuação dessas, não vai ganhar de São Luís. São Luís vai vir fechado, vai jogar tudo atrás e vai jogar pelo empate. O Grêmio tem que buscar. Contra o São Luís vai jogar o time reserva. O Grêmio tem que buscar alternativas. O Renato está falando. Se jogar o time reserva é um equívoco. Se jogar o time reserva é um equívoco. O Cacalo, Benfica, é o nosso ídolo. O Cacalo também é o nosso ídolo, mas o nosso ídolo maior é o Renato Portaluppi, tanto que ganhou uma estátua há semanas, né, algumas semanas lá na Esplanada Arena, e eu acho que se justifica a estátua por tudo que o Renato faz e fez já pelo clube. Mas o Renato está na hora, Benfica, dele também assumir responsabilidade. O que ele disse aí? Ele está dizendo o seguinte, uma pane no nosso time hoje. Quantas vezes você já ouviu o Renato falar isso, Benfica? E que não adianta achar que não funcionou lá e aqui, porque hoje estivemos abaixo. Mas acho que o Renato também, Benfica, ele promove algumas coisas que faz com que o time não ande. Eu já citei o exemplo do Michel. É claro que ele depende de alguns jogadores, como, por exemplo, o Luan. O Luan, a gente sabe que já há 2 anos ou 3 anos, o esquema de jogo do Grêmio depende do Luan funcionar. Se o Luan não joga, e talvez por isso o Grêmio tenha trazido o Tardelli e o Jean-Pierre está aí pedindo passagem, o time do Grêmio não consegue efetuar uma jogada. Não consegue ali no meio-campo, que a gente estava falando do Cacalo, que a bola não chega no ataque. O Luan hoje não funcionou. Então talvez o Renato também esteja com problema e ele também tem que ter a humildade de reconhecer que ele também faz mexida errada. Uma questão central, e inclusive levantada pelo Cacalo, é o seguinte: o Renato precisa encontrar alternativas, porque o modo como o Grêmio joga de 3 anos para cá, este modo o adversário está conseguindo neutralizar. E se o Grêmio não consegue fugir disso, isso passa necessariamente pelo seu técnico, pelo Renato Portaluppi. E não é de hoje, né, Benfica? Pois é. Não é de hoje que os adversários descobriram a forma de marcar o Grêmio. Isso. Eu volto a dizer, eu peço vênia a todos vocês para repetir e dizer que eu não responsabilizo nenhum jogador isoladamente. Eu acho que é um trabalho coletivo que não está sendo bem realizado pelos jogadores dentro de campo. Não estou isentando o Renato da sua responsabilidade, absolutamente não. E repito, ele é inteligente o suficiente para buscar a alternativa necessária para o Grêmio voltar a jogar bem. Por exemplo, ousar, o Renato vai ter que ousar daqui a pouco com o garoto Matheus Henrique. Pois aí começa aquela discussão, né? A famosa discussão no futebol gaúcho. Ousar ou se proteger? Ou jogar numa forma se protegendo e sair no contra-ataque? Não contra times do Campeonato Gaúcho, sim, mas fazer um time mais consistente na marcação. É que agora, marcação é fundamental em futebol. É que agora chegou o momento de ousar. Quando eu falo ousar, é usar o garoto, o Matheus Henrique. Talvez tirar um dos 2 do meio-campo para o Grêmio ganhar dinamismo, agilidade nesse meio-campo, além da qualidade do próprio jogador. Porque tem uma questão
assim, objetiva nesse momento. O Grêmio tem 1 ponto no grupo. O grupo tem 2 times com 6 pontos. O Libertad e o Universidade Católica, sendo que o Libertad em seguida estará jogando contra... Silvio. Já está jogando, né? 20 do primeiro tempo, 0-0. Esses são os líderes. São os líderes, com 6 pontos. Se o Libertad ganhar do Rosário Central, com quem está jogando agora, vocês que são matemáticos, ele vai para 9. Vocês que são matemáticos, qual é o melhor resultado para o Grêmio? Olha, desse jogo de agora... Eu estou comprando uma maquininha de calcular já. Não, eu acho agora assim, eu comprei uma maquininha de calcular. É que tem que analisar melhor, mas talvez o empate para o Libertad não passar de 7 pontos e o time do Rosário Central pular para 2, porque nesse momento o Libertad com 1 empate está com 7, a Universidade Católica com 6, o Grêmio, aliás, o Rosário Central nesse momento está indo para 2 pontos e o Grêmio tem 1. Não, mas eu ainda acho, Benfica, e solicito a ajuda de vocês, ainda acho que o importante é o Libertad não fugir, não ganhar o jogo de hoje, pois é, nem somar um ponto que seja, porque o Libertad não vem a Porto Alegre. Já ganhou aqui. O Rosário e esse Universidade Católica, eles vêm a Porto Alegre. Sim. Bom, aí, se o Grêmio em Porto Alegre, lotando a arena, não ganhar, tá bom, não merece classificar. Até porque, Cacá, o Grêmio tem que ganhar os 3 jogos para chegar a 10 pontos. A essa altura, com o Libertad tendo 6 ou 7, porque está empatando nesse momento, e a Universidade Católica tendo 6, se o Grêmio ganhar os 2 jogos de Porto Alegre e empatar o outro, que vai chegar a 8 pontos. Isso é muito perigoso, sendo que o grupo está fechando no seu primeiro turno com 2 times que já têm 6 pontos. Então o Grêmio tem que ganhar as 3 partidas. Se o Grêmio ganhar os 2 jogos em Porto Alegre, o Grêmio está no páreo. No páreo está, mas eu acho que tem que buscar a vitória lá fora no outro jogo. Claro, buscar a vitória sempre. Mas ganhando os 2 jogos em Porto Alegre está no páreo. Com dificuldade, é verdade, mas está no páreo. Mas por quê? Tu acha que daqui a pouco pode tropeçar num dos 2 jogos de Porto Alegre? Não, ganhando os 2 jogos de Porto Alegre, tá perdeu para o Libertad, Benfica. Sim. Bom. Claro que pode tropeçar. Eu acho, assim, eu parto do princípio que o Grêmio vai ganhar os 2 jogos em Porto Alegre. Agora, a grande dúvida é, vai ganhar do Libertad lá fora? A realidade agora é que o Grêmio... O problema, Cacá, é que essa vitória que o Benfica está esperando, e eu acho que o Grêmio vai ter que vencer os 3 jogos, né? Não, é isso que eu estou pensando, para chegar a 10 pontos. 8 para mim não serão suficientes. Porque não vai dar. O problema é que é o seguinte, se a gente pegar os jogos só da Libertadores, citaste o jogo do Gauchão de São Luís, que foi mal o Grêmio. Foi mal. Ficou no 0-0, com todo o respeito ao São Luís, mas o Grêmio é muito melhor que o São Luís. O problema é que o Grêmio, as atuações onde os jogos exigiram, e vão pegar só os jogos da Libertadores, o Grêmio não nos dá esperança que vai conseguir essas vitórias. Rafael, nas declarações... Se o Renato não mexer, se não conseguir uma alternativa. Na declaração que o Renato deu aí, que tu acompanhasse, ele falou da equipe para jogar domingo? Ainda não. Bom, ele está acompanhando aqui, se der tempo a gente ainda coloca isso. A nossa rede social, a interatividade, Júnior Maicá, o pessoal participando. Chega de poupar e preservar jogador. Silvio, eu fui um dirigente que poupei e preservei, Benfica. Sim. Joguei final de Campeonato Gaúcho com um Banguzinho e fomos campeões. Mas no momento que o Grêmio está vivendo, tem que botar para jogar. O Renato segue falando, está dando coletiva, né? Algumas frases do Renato na coletiva. Continuar trabalhando em busca das vitórias, a equipe não esteve bem hoje, muito abaixo do que podemos apresentar, não tivemos reação. Nós temos um grupo bastante qualificado, com jogadores que estão muito bem e, para mim, vão jogar sempre o melhor. Para mim, vai jogar sempre o melhor. Não tem isso de idade e salário. Provavelmente perguntado sobre os jovens. Precisamos acordar na competição. A chance de classificação a gente tem, mas precisamos corrigir coisas que estão acontecendo. A equipe não está demonstrando aquele poder de reação. Libertadores é assim. E depois ele diz o seguinte: se tiver que mudar algumas peças, vou conversar com o grupo. Infelizmente, não tivemos atitude suficiente no primeiro tempo. Melhoramos com as mudanças, mas não foram suficientes para que a gente evitasse a derrota. Parece que nós estamos pensando a mesma coisa. Na minha coluna para amanhã, depois, imediatamente após o jogo, eu escrevi: faltou ao Grêmio capacidade de reação. Ele melhorou um pouquinho, mas não melhorou o suficiente no segundo tempo. Depois de um primeiro tempo muito ruim, não é o Grêmio, realmente o Grêmio. Setorista Rafael Serra do Grêmio. O Rafael usou um termo que eu achei muito adequado. O Grêmio esteve irreconhecível. É verdade. Será que o Grêmio joga com o time reserva? Eu diria o seguinte: se o Grêmio tivesse vencido a partida hoje, o Grêmio ia colocar o reserva contra o São Luís de Juí. A partir de agora, já não sei. É uma tendência que joga com o time alternativo, o Benfica. Até porque o Grêmio joga na quarta-feira com o Rosário Central em Porto Alegre, o jogo é 9h30 da noite. A tendência é que joga com o time alternativo, porque esse time, Benfica, a delegação volta, chega a Porto Alegre por volta de 5h30 da manhã.
representação amanhã à tarde, aí é aquele treino, né? Como jogou hoje, amanhã é representação à tarde, a maioria dos jogadores vai ficar na academia fazendo aquele regenerativo. O treino no sábado, que deve ser um treino fechado, eu não estou nem vendo a programação, mas já, né, de experiência, treino fechado para jogar com o São Luís no domingo. Acredito que vai ser o time alternativo e não o titular. Deixa eu argumentar, Rafael, ver se vocês conseguem raciocinar comigo. Eu, quando era dirigente, um dos times que, da minha época, jogou 96 partidas no ano. 96 Foi partidas aquele dos no 3 ano. jogos. Teve no fim de semana, nós jogamos 3 no mesmo dia. Bom, mas tudo bem, isso é do passado. Isso não importa mais porque é do passado. Agora, o Luan do Palmeiras, o Dudu do Palmeiras, eu li em algum lugar isso. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Dudu do Palmeiras esse ano, e o Palmeiras tem um elenco milionário e numeroso. Já jogou 18 partidas. O Luan do Grêmio jogou 8. Por quê? Por que os do Grêmio têm que estar folgando toda hora? Passou a hora de preservação. Passou a hora de poupar. Agora tem que ir para o pau. Eu sempre fui a favor da preservação. Eu sempre fui a favor de poupar jogadores para as partidas mais decisivas. Agora, todas as partidas são decisivas. Não tem jogo que não seja decisivo. Então vão os titulares, vão para o pau e vão correr atrás da máquina. Muito bem, esse é o Segue o Jogo. Ontem a gente fez uma live, abriu o Segue o Jogo depois do jogo do Internacional com a participação do Baldasso aqui. Hoje? O Internacional empatou 2-2. Eu fui para o cinema, estava 2-0. Mas não o cinema aqui da Embaixada, aqui eu não te vi. Tu foi no shopping? Não, eu fui no cinema. Tu tem um cinema à disposição aqui, rapaz. Eu recebi um Twitter lá, um Twitter de um amigo meu, dizendo umas coisas assim. Onde é que estão aqueles que dizem? Ele mudou o Twitter depois. Carlos, tu foi no cinema dirigindo ou foi de Uber? Foi dirigindo ou foi de Uber no cinema? Não, fui de Uber. Ele tem um controle... Eu tomei um chopinho. Ele tem um controle absoluto das redes sociais, mas ele prefere pagar o cinema do que ter cinema de graça aqui na Embaixada Barrista. Isso não dá para entender. O Cacalo só tem telefone fixo, ele não tem celular e tem Twitter. Então, o que eu estava dizendo é que ontem no jogo... Amigo que eu sigo no Twitter, é divertidíssimo. Eu estava dizendo que ontem... Quando ele escreve um troço, muda tudo. Ontem no jogo do Internacional, a gente abriu, segue o jogo com o Baldasso e o Lucas Colar, que estava no Beira-Rio, e hoje com o jogo do Grêmio, nós abrimos o segue o jogo com o Cacalo, com o Serra e com o Júnior Maicá. Silvio. A bancada do Grêmio ficou mais forte, porque eu acho que o Edu Santos ontem fugiu da participação aí. 1.900 comentários. Muito bom. Então é isso. Agora, juntando Grêmio Internacional, torcedores, jornalistas, bom, isso é no próximo domingo, quando estará decidida que estará definida a decisão do Campeonato Gaúcho em razão dos dois jogos da dupla Grenal. Aqui no domingo, com Cacalo e Baldasso. Quero aproveitar a oportunidade, falando muito sério, com muito respeito, cumprimentar o Internacional pelos 110 anos de existência, um clube grande, um clube do povo, um clube de grandes conquistas. Parabéns, Internacional. Muito bem, foi o recado final de Luiz Carlos Silveira Martins neste Segue o Jogo de Rio Grande Seguros e Previdência e de Baldo SA. Domingo que vem tem Segue o Jogo.